Vamos acerenar os nossos corações e agradecermos a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que temos recebido. Rogando a Jesus, nosso Senhor e Mestre, o fortalecimento de nossas almas, de nossos espíritos, para buscarmos o bem, para trabalharmos em favor da paz, para cultivarmos a fraternidade, a solidariedade entre todos, fazendo com que este mundo que nos agasalha continue na proposta de transformação do amor para efetivarmos o reino de Deus nessa morada. Assim sendo, Senhor, permita aos seus mensageiros aqui estarem presentes, atuando em nosso favor, e que possamos, junto a eles, doarmos o que de melhor temos em nossos sentimentos, irradiando essas vibrações aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos os corações nesta humanidade. Que a vossa paz esteja presente e que possamos conservá-la não somente durante o período que aqui estivermos, mas levá-la conosco durante toda a semana. Que assim o seja. Stop, né? Então, bom dia para todos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à casa? Todos já conhecem a casa? Que bom. Então, nós estamos trabalhando aos domingos a obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos abordar o capítulo que traz o título Pai. Alguém leu este capítulo em casa? Alguém sabia que era este capítulo? Hã? Quem tem a obra? Quem não tem a obra? Bom, o importante não é ter ou não ter. É que nós sugerimos às pessoas de adquirirem a obra para facilitar até mesmo o entendimento no encaminhamento dos estudos. Porque a pessoa, ela lendo a lição em casa, ela vai tirar ali algumas dúvidas que vai trazer para nós e nós podemos acrescentar também nos nossos estudos. Então, é uma sugestão. Tá? Eu sou obrigado. Não, gente, ninguém é obrigado a nada. Diga-se de passagem. É apenas uma sugestão para realmente nós nos firmarmos no entendimento da doutrina que nós temos abraçado, que é a doutrina espírita. Este capítulo, que é o 21 da obra, então nós vamos ler primeiramente, para familiarizarmos com o texto e buscarmos com o benfeitor Emmanuel o que ele está trabalhando conosco, que tipo de entendimento ele está nos propondo. Uma reunião que aconteceu na cidade de Uberaba, no dia 14 de abril de 1961.
foi lida a primeira parte da obra Céu e o Inferno, capítulo 6, que traz o título Doutrina das Penas Eternas, e foi lido naquele dia o item de número 4. Então nós vamos ler primeiramente a mensagem de Emmanuel e depois voltar lá no livro Céu e Inferno para fazermos com Emmanuel a analogia do que foi lido naquela noite e dialogado entre os irmãos, ao qual Francisco Cândido Xavier se encontrava presente. Diz assim Emmanuel: é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. Continua Emmanuel. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos, humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-te os ideais, entretanto, caíram no descrédito de si próprios. Abandonaram-te com inexprimível ingratidão, todavia desceram à animalidade e à loucura. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Unge-te assim de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo em qualquer apreciação ao redor de alguém. Recorda que o teu Criador é também um Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor, afirmando simples: Pai nosso que estás nos céus. Essa é a lição de Emmanuel. Aqui no final, então, nós vamos identificar o porquê que ele traz o título do capítulo Pai. Ele está trazendo o ensinamento de Jesus, principalmente quando o Cristo, ao nos ensinar a orar, a entrarmos numa relação mais íntima e direta com Deus, ele classifica-o como um pai. Hoje, já passado quase 2000 anos deste ensinamento, parece algo normal e natural para nós. Mas se nós fizermos um retrocesso a 2000 anos atrás, essa fala de Jesus, de trazer Deus como um pai, operou uma verdadeira revolução na nossa humanidade. Porque até então, não havia passado
pelo pensamento, pela ideia, pela compreensão dos homens à época do Cristo e anteriormente a Cristo, de que Deus fosse este pai. Qual é a figura de um pai? É o que Emmanuel está chamando a atenção aqui, e que Jesus mostrou-nos que essa relação nossa com Deus é uma relação de família, que necessita cada vez mais envolvermos os laços afetivos, da mesma forma que dentro de um grupo familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, como tios, avós, e assim, nós vamos estabelecer esse laço do qual precisamos trabalhar a fraternidade, a solidariedade, o amor. Este é um objetivo pelo qual nós nos encontramos aqui. Nós que eu falo, almas encarnadas e aqueles corações que estão sem o corpo físico aqui presente, porque fazem parte da humanidade. E eles retornarão para cá. É preciso que nós compreendamos isso. Bom, mas por que Emmanuel fala nessa lição de Deus como um pai? Ao trazer para nós esse ensinamento do Cristo, que está registrado lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. É a oração. Porque foi lido nessa noite, 14 de abril de 1961, no capítulo 6 da obra Céu e Inferno, que é a obra que o livro Justiça Divina está estudando. Muitos irmãos nossos ainda não leram ou não tiveram oportunidade de ler a obra. Ou se começaram a ler, muitos vão apresentar uma certa dificuldade no início ali dos capítulos da obra Céu e Inferno. E muitos têm a obra, a compra e coloca lá e fica lá. Não é verdade? Nós ainda temos este mau hábito de comprarmos uma obra e colocarmos lá na estante e ela fica lá. Você desencarna e a obra fica lá. Não é assim? Existem obras, por exemplo, que eu tenho lá em casa que eu nunca li. E eu nem sei se eu vou ler nessa encarnação, porque é tanta coisa. Mas está lá. Mas eu estou doido para lê-las. Mas preciso dar o tempo. Mas as principais, nós que estamos transitando dentro da doutrina dos Espíritos, tais como as obras básicas, nós não podemos deixá-las de lado, em nenhum momento. Pois elas são como bússolas que estão norteando o nosso caminhar no plano físico e também no plano espiritual. Porque nas dimensões espirituais estuda-se as obras da codificação espírita, estuda-se os textos sagrados, estuda-se toda a filosofia e ideologia daqueles que trouxeram como proposta de desenvolvimento a nível intelectual, moral, para nós em nossa humanidade. E Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade, ele vai dizer, no item 4 do capítulo 6 da obra Céu e Inferno, doutrina das penas eternas. E aí vamos fazer uma analogia com a proposta de Emmanuel, que na verdade é Jesus fundamentando para nós Deus como um Pai. À medida que o Espírito foi se desenvolvendo, o véu material, pouco a pouco, se dissipou. E os homens se tornaram mais
aptos para compreenderem as coisas espirituais. Mas a isso não se chegou senão gradualmente. Nós vamos por parte. Então vejam bem, aqui na obra é colocado o Espírito. Quando o Espírito foi se desenvolvendo, o véu, pouco a pouco, foi se dissipando. Então, a obra está nos chamando a atenção para aquilo que somos, Espírito. E aí ele coloca que essa compreensão foi chegando por etapas. Ela não veio de uma vezada só. Foi aos poucos. Em um dado momento, apresentou-se na nossa humanidade um espírito dotado, no seu campo íntimo, de algo que é divino. Allan Kardec, em uma outra obra intitulada A Gênese, a quinta da codificação, ele vai nos falar isso, da natureza de Jesus. Que o difere entre nós é que o seu espírito estava animado daquilo que é divino, mostrando um patamar muito acima da humanidade. Aí continua. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo. Então nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, intitulado Meu reino não é deste mundo, onde Kardec estuda um dos ensinamentos do Cristo. E dizer aos homens, amai-vos uns aos outros. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. A famosa lei de Talião. Pois bem, quando Jesus chega, nós nos encontrávamos, do ponto de vista coletivo, preparados para receber a mensagem do Cristo. É como tivéssemos um campo, este campo cheio de pedregulhos, nós trabalhando para eliminar as pedras da terra e jogando adubo para receber uma semente, a fim de que nós possamos, desta semente, cultivá-la até chegarmos à condição de colhermos o fruto. Essa analogia também se prende ao Espírito. O Espírito foi sendo trabalhado na humanidade, até chegar um momento em que Jesus pôde estar conosco. Se a humanidade não estivesse preparada, Jesus não teria vindo. Então, quando ele chega, do ponto de vista coletivo, nós estávamos capacitados para recebermos a semente. Agora tem um detalhe. Se a semente ela vai germinar e vai se desenvolver até se tornar uma árvore que possa produzir bons frutos, é outro detalhe. Para esse entendimento, nós temos a parábola do semeador, registrada pelo evangelista Mateus, onde o próprio Cristo ensina-nos 4 tipos de solo, onde a semente está sendo depositada. Neste momento, Jesus vai entrar, vamos dizer assim, não em combate, não em conflito, com quem quer que seja, pois ele não fez isso. Pois toda a sua passagem pela terra
foi o reflexo, conforme Emmanuel chamando a atenção, de Deus. O amor de Deus se movimentando entre nós. Jesus. E aí ele fala-nos de que Deus é Pai. Ninguém, até então, na humanidade, havia classificado Deus como Pai. O primeiro e único foi Jesus. E aí, Emmanuel continua, Emmanuel não, a Kardec continua aqui, na obra Céu e Inferno. Ora, quais eram os homens que viveram ao tempo de Jesus? É uma pergunta. Quais eram os homens que viveram ao tempo de Jesus? Agora vejam bem que detalhe importante nos chama a atenção a obra Céu e Inferno. Eram almas criadas, novas e encarnadas? Se assim fora, Deus teria, pois, criado ao tempo de Jesus almas mais avançadas que ao tempo de Moisés? Mas, então, em que se tornaram estas últimas, as do tempo de Moisés? Teriam se arrastado durante a eternidade no embrutecimento? Então, estava fazendo aqui questionamentos. O simples bom senso recusa essa suposição. Não. Eram as mesmas almas que, depois de viverem sob o império da lei mosaica, haviam durante várias existências adquirido conhecimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que hoje está bastante avançadas para receberem conhecimento ainda mais completo. Então, o que o livro Céu e Inferno está trazendo? É que o espírito, ele progride em dois planos, o físico e o espiritual. E que as almas, elas não são criadas como até então. Nós recebemos esse ensinamento durante um bom tempo na humanidade e sabemos que existem corações que ainda trabalham dentro dessa compreensão de que a alma é criada no momento da concepção. Kardec, com a espiritualidade, nos chama a atenção. Bom, se elas são criadas neste momento, por que então Deus criaria almas mais avançadas do ponto de vista intelectual, moral? E aí nós entramos num outro campo, da justiça divina. Deus seria justo dar a um tempo almas que não pudessem se desenvolver, progredir, e após deixar o corpo, elas se arrastariam pela eternidade, no embrutecimento, não tendo oportunidade de se elevarem no campo das civilizações, pelo que nós já passamos na nossa humanidade? Quantas civilizações atravessamos? E quantas ainda teremos? Nós fazemos parte, na atualidade, de uma civilização. Essa civilização, ela vai deixar de existir. Mas os espíritos que compõem essa civilização, não. O que acontecerá com eles? Continuam no processo de crescimento, de desenvolvimento, e estarão retornando para novas civilizações com novas roupagens, da mesma forma que as sociedades também
vão mudando os seus costumes, as suas culturas, as suas características. Para pior? Não, para melhor. Este é o nosso objetivo. Até aí está tranquilo? Algum questionamento? Vocês estão tudo caladinho, pensativo, reflexivo? Hã? Essa colocação da obra Céu e Inferno, ela é importante. Nessa obra, fazendo um parênteses, Kardec, em comunhão com a espiritualidade, vai entrar em muitos conceitos que foram colocados como tabus e como propostas teológicas religiosas, que ainda perduram na nossa humanidade. Não estamos aqui, de forma alguma, como Kardec e os espíritos superiores, querer anular, querer combater, querer dizer que isso é errado. Não. Estamos aqui apenas chamando a atenção que o nosso raciocínio, ele está apto a compreender de uma forma mais ampla a justiça de Deus, que Jesus traz como Pai. É interessante isso, porque em um dado momento, Jesus vai dizer, conforme Emmanuel colocou, Deus na posição de Pai Nosso. Pai de todos. Alguém está de fora? Alguém está excluído? Ah, Senhor, voltando nos textos dos evangelhos. Quer dizer, então, que eu preciso compreender o outro como sendo meu irmão, tendo em vista que Deus é Pai de todos? É o judeu, com todas aquelas características enraizadas de uma cultura, falando a Jesus sobre os romanos, que imperava à época. Eu tenho que reconhecer em um romano um irmão? Em um caldeu, em um persa, em um egípcio? Olha, e Jesus diz, sim. O Pai é de todos. Só há um Deus. Então, quando Paulo chegou em Atenas para falar de Deus único, aqueles que o escutaram deram as costas para ele, debochando, ironizando, escarnecendo, zombando Paulo, dizendo, isso é mais um louco que aparece por aí. Porque quando Paulo chega e vai pregar, ele começa chamando a atenção para cativar aqueles que escutavam, falando da filosofia dos gregos e da importância das mesmas. E aí, quando ele coloca que acima da filosofia deles há um Deus que é Pai de todos, Paulo foi tido como uma chacota. Todos saíram. E ele fica sentido. Está registrado tanto no livro Atos dos Apóstolos, como numa outra obra intitulada Paulo e Estevão. Para percebermos a dificuldade de nós, seres humanos, em compreender Deus como um Pai e Pai de todos. Não há ninguém excluído. Aliás, Jesus não excluía quem quer que seja. Ele trazia para junto de si. Mas acontece que nós somos o quê? Individualidades. Eu não penso como vocês, nem vocês pensam como eu. Porque cada um é uma individualidade, cada um tem uma forma de compreender, cada um teve um trabalho que foi desenvolvido ao longo de milênios. E é por isso que Jesus ensina, quando orares,
E ao entrares em teu quarto, ora ao teu pai. Está também lá em Mateus, no capítulo 6, anteriormente ao versículo 9. Teu pai. É a forma como você entende e compreende Deus. Como você o compreende? Como você vê? Você acredita? Você não acredita? Foi perguntado a um filósofo, você acredita em Deus? Ele respondeu, não. Aí o cara olhou para ele assim, e aí ele explicou. Porque acreditar me leva a supor que eu construí uma crença no meu pensamento, no meu conhecimento. E essa crença eu tive que partir de uma base. Qual é a ideia de Deus? Quais as bases de Deus? Porque acreditar me leva a crer em algo que eu possa pegar, apalpar. Então eu não creio em Deus. E aí ele deu uma resposta, um filósofo, não é espírita nem nada, nem religioso, que deixa muito espírita, muitos religiosos no chão. Eu procuro sentir Deus. E ao procurar sentir Deus em mim, eu me movimento dentro desse nível de sentimento para entender e compreender o meu semelhante. Olha que lição maravilhosa que ele nos dá. E ele está correto. Porque a ideia de Deus, ela foi sendo trabalhada justamente, primeiramente, como crença. Naquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos, nós precisamos ter parâmetros para mensurar, para dimensionarmos. E Deus não se mensura. Porque Deus não é finito. E nem podemos afirmar que é infinito, porque Kardec perguntou, podemos dizer que Deus é infinito? Questão 3 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde, como definir algo que você não conhece por aquilo que você também não conhece? E aí poderíamos dizer, o que veio primeiro? O infinito ou Deus? Aquela frase antiga, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, e aí Jesus nos dá um outro ensinamento, incluindo todos, mostrando que Deus é Pai, que não há exclusão, mas que nessa relação cada um tem uma forma de se relacionar e que necessita ser respeitada, porque Jesus respeitou. Qual é a sua compreensão de Deus? Como você entende? Lembrando uma outra passagem, quando um doutor da lei questiona Jesus a respeito da lei, e Jesus, ao respondê-lo, lhe faz a pergunta, como você a lê? Como você a compreende? Como você a tem definido dentro de você? Respeitando a individualidade. Porque Jesus sabia que nós, espíritos, estamos num processo de crescimento. Mas ele disse, meu Pai. Quando Jesus coloca meu Pai, difere da forma como nós entendemos e compreendemos Deus. Difere da forma como a humanidade
entende e compreende Deus. Porque Jesus é um espírito puro. Olha a compreensão de um espírito puro. Eu não posso saber como que é. Só quando eu atingir o grau de pureza é que eu poderei entender, de fato, o que Jesus quis dizer. Meu Pai. Que é uma relação que nós não temos como dimensionar no plano físico. Não há como, por se tratar de um espírito puro. Mas dentro desses elementos, hoje, nós podemos desenvolver em nós um entendimento melhor do que tínhamos há 1000, há 2000, há 3000 anos, há 4000 anos atrás. Em relação a Deus, porque Ele agora é Pai. É Pai. E aí, nós pensando ou achando que já nos encontramos bem avançados, nós ainda não avançamos. Avançamos, e muito, mas não como deveríamos ter avançado. Porque há quanto tempo nós estamos estudando, vamos pegar aqui a doutrina espírita. Ah, Adelano, quanto tempo você está estudando a doutrina espírita? Claro que eu não vou falar para vocês, né? Porque vocês... Há quanto tempo? Já faz décadas nessa existência. Na outra, não sei. Nem sei se na outra eu estudei doutrina espírita. Eu não sei de onde que eu vim, de qual dimensão espiritual eu vim. Você sabe? Alguém sabe? Eu posso ter vindo direto do umbral para cá. Posso ou não posso? Posso. E você acha que lá no umbral isso dá livro dos espíritos? Evangelho segundo o Espiritismo? De forma alguma. De forma alguma. Há quanto tempo temos estado na doutrina espírita? E agora precisamos reformular a pergunta. A doutrina espírita, que é a revivência do ensinamento do Cristo, já se encontra dentro de nós? Já se encontra dentro de nós? Bom, então vamos ver, vamos pensar. Aí o Emmanuel chega e diz assim, olha, uma vez a gente tinha um grupo de visita, nós temos ainda um grupo de visita, e nós estávamos visitando o Senhor em um hospital do Paulo de Tarso. Vocês conhecem o Hospital Paulo de Tarso? Seguindo ali na Antônio Carlos, tem um corpo de bombeiros, você vira à esquerda, seguindo aquela avenida, e sai lá no Paulo de Tarso. É um hospital de recuperação. E aí nós chegamos lá, fazíamos a visita. Hoje, graças a Deus, tem os grupos, né, católicos, evangélicos. Não se tinha grupos espíritas. Tanto é que a menina da assistência social não é importante ter grupo espírita, porque tem pessoas que são espíritas. E não há. E a gente fazia esse trabalho. E a gente chegava, fazia uma leitura de uma obra de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. E um senhor, que sempre nós visitávamos, um dia virou e falou assim, porque jamais passou da cabeça dele que o Emmanuel era um espírito desencarnado, que escrevia através de um médium, ele não associava isso. Ele falou assim, talvez vocês vêm cá, você faz essa leitura desse livro aí, como é que chama esse moço que escreve isso aí? Ele chama Emmanuel. Não, mas que rapaz inteligente. Eu falei assim, então concordo. Ele é muito inteligente. Nossa, ele é aqui do Brasil mesmo? Que eu nunca ouvi falar nele. Eu falei assim, é. Pelo que eu saiba, ele mora aqui no Brasil. Ele vai falar onde, né? Nós vamos te mostrar a cidade do Brasil. Pelo que eu saiba até então, eu só não tenho o endereço dele, mas que eu sei que ele mora aqui, ele mora. Como é que a gente ia falar com a pessoa, com o senhor? E aí eu fiquei pensando, gente, a mensagem chega. Independente de como o espírito está recebendo, ele vai acomodando essa mensagem no seu campo íntimo,
de acordo com as suas características. Aí ele disse assim, olha, eu quero ler mais livros desse tal de Emmanuel. Gostei dele. Falei, senhor, eu vou trazer um livro para o senhor. Você trazer, eu trago. Ver como é que são as coisas. No hospital, e a gente aplicava o passe depois, aí geralmente tinha mais pessoas no quarto, e nós perguntávamos, vocês também gostariam de receber o passe? Eles gostariam, porque todos ficavam ouvindo. Ficavam assim vidrados. É um trabalho assim muito importante e interessante. E aí o Emmanuel, ele vai nos chamar a atenção, porque de fato eu tenho que concordar, porque ele é realmente muito inteligente, nós sabemos disso. Ele diz assim, é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. Alguém aqui passa por algum tipo de problema? A pergunta tinha que ser diferente, né? Alguém aqui não tem problema? Porque se não tem, veja bem, se não tem, está no planeta errado. Planeta de provas e expiações. Algum tipo de problema nós temos, já passamos ou iremos passar. Não é verdade? Mas aqui ele coloca este problema como um espinho. Um espinho que incomoda. O pequenininho que seja, né? Você tira ele, mas fica aquela feridinha ali, aquela feridinha incomoda. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergue súplice olhar no silêncio da prece. E agora veja bem, ele podia falar assim, e peça a Deus força e sustentação. Não. Ele diz assim, relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. Relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. Tem alguém aqui que o feriu? O magoou? Trouxe uma decepção? Apresentou uma ingratidão? Alguém tem algo do que reclamar de outro coração? Alguém cria expectativa em relação a outro ou outros corações? E dentro dessa expectativa, se ela não atender da forma como nós pensamos, da forma como nós imaginamos ou construímos, será que podemos sofrer uma decepçãozinha? Uma frustraçãozinha? E isso pode ser alimentado gradativamente até se tornar algo que nós, quando ouvimos, apenas ouvimos o nome do fulano ou da fulana, nós ficamos como que encolerizados ou bravos, ou saímos da nossa posição de conforto. Nós já passamos e ainda iremos passar por esse tipo de situação. Porque a relação e a convivência entre os seres é um desafio para nós. É por isso que nós nos encontramos aqui. Tem sido um grande desafio. E aí o Emmanuel continua. É como se conversasses intimamente com Deus. Aí, ó, teu pai. Como está conversando intimamente com teu pai?
apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. Vasto balanço de amarguras e queixas. É um ensinamento. Quando vamos orar, conversar com Deus, nós vamos apresentar a Ele o nosso rosário de lamentações? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, nós mesmos que somos culpados, porque às vezes nas horas das tribulações, a gente pensa coisas que não deveria pensar e põe as nossas vontades na frente da vontade de Deus. Depois a gente vê que a vontade de Deus é a melhor do que a nossa própria vontade. Sim, o Kardec traz uma colocação interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem em que, aqui mesmo, dentro, que aqui o teu Pai e Pai Nosso está no capítulo 6. O meu Pai tem várias referências dentro dos textos dos 4 Evangelhos. Mas há uma colocação do Cristo em que ele diz assim: antes de pedir ao Pai, Ele já sabe o que vos é necessário. E aí, há um desenvolvimento do Evangelho do Espiritismo, a quer dizer então que, se Deus sabe o que é necessário, qual o significado, o objetivo de nós orarmos e pedirmos? E aí, Kardec e a espiritualidade vai nos explicar. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou dizer o item, aí fica como propósito. Para quem quiser chegar em casa, abrir o capítulo 27, o título é Pedi e Obtereis. Lá fala só sobre prece. A forma de orar, a maneira de orar. Então, é os Espíritos nos dando indicativos de termos uma melhor relação com o Pai. A nossa irmã levantou a mão? Você quer vir a falar? Passou? Não vale, pode falar. Tudo é agradecimento, tudo é ensinamento que a gente tem, é só agradecer. Sim. Aí fala tudo, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Entendeu? É meu Pai, Jesus fala, é o Pai dele, é o meu Pai. Do mesmo jeito que é o meu Pai. Quando ele fala, é o meu Pai, é o Pai É o, de Jesus. Jesus, é o Pai Nosso também? O Pai é o meu Pai. O Pai Nosso é o nosso Pai. Sim. Então ele fala, isso é o que ela falou. Perfeito. É só agradecer que a gente tem. Nós precisamos. E aí, Agradecer tudo que a gente diariamente. é agradecer diariamente. Diariamente. E aí ele vai chamar-nos a atenção, dentro desse agradecimento, o Supremo Senhor cuidará realmente de ti. E Ele tem cuidado. Quando a gente reza, é isso que a gente faz, agradecer. Agradecendo. Não pode deixar de pedir. Não, os Espíritos ensinam, né? Que na prece há 3 pontos. Você pode pedir, louvar e agradecer. O pedir, nós temos feito. É lógico, pede. Demais. Louvar também. Agora nós precisamos trabalhar mais essa forma de agradecer. Precisamos estar também colocando nas nossas preces o agradecimento, que é importante. E ele diz assim, ó, da mesma forma que o Pai, que o Senhor, que Deus cuida de ti, alentando-te o passo, veja bem, alentando-te, dando-lhe força, sustentação, para que continue o seu caminho, sem esmorecimento, sem desânimo, mas buscando, mesmo diante de qualquer intempérie, de qualquer obstáculo, seguir em frente. Precisamos ter isso em mente. Ah, Delano, não vou dar conta, vai. Porque se nós colocarmos em mente que não vamos dar conta, nós vamos dar mesmo, não. De um jeitinho, É. todo
Então, o primeiro passo é mentalizar, firmar o pensamento. Vou seguir. Ah, mas não vai. Vai. E se não deu? Não há problema. É uma experiência, como você trouxe. É uma experiência que nós estamos acumulando. Se daquela forma não deu certo, então eu preciso modificar a forma de fazer. É preciso ter esse discernimento. Mas ele coloca assim, é preciso não esquecer que ele cuidará igualmente dos outros. Então, da mesma forma que nós pedimos e rogamos e agradecemos a Deus por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que nos pedem preces, não podemos deixar de colocar que Ele também cuida daquele irmão ou daquela irmã que muitas das vezes nós excluímos de nós. Você fala uma coisa no início da sua palestra. Você é de um jeito, ela é de outra, pessoa de outro, cada um de um jeito. A gente é irmão. Sim. Mas Deus sabe como você é, como Ele é, como eu sou. Ele adapta a situação de cada um. Ele é conhecedor de todos nós, gente. Sabe. Ele vai saber, ele vai adaptar e vai Sabe. cada um de nós. Isso é sério. Nós somos como aquele filho, ou, no plural, filhos rebeldes do Pai, porque nós pensamos, nós achamos que somos autossuficientes e podemos tudo, não é assim? Só que a vida, ela nos apresenta situações que num piscar de olhos, tudo muda. Mas assim, da água para o vinho. Por quê? Nós não temos as rédeas da nossa existência e da nossa vida em nossas mãos. Vejam bem. Ah, eu sou assim, mas você não tem. É preciso ter humildade para reconhecer isso. E a gente não tem. Eu não tenho as rédeas da minha existência. Sabe por quê? Porque eu posso virar a esquina ali e cair duro. Um infarto fulminante. E aí? Como é que faz? Pode acontecer algo durante a semana que eu jamais esperava que poderia acontecer, que modifica a estrutura do meu dia a dia, das minhas relações. Então, eu não sei, mas o Pai sabe. Por que Ele sabe? Porque Ele vai trabalhar conosco, não aquilo que é da nossa vontade, como a nossa irmã colocou lá, mas aquilo que é da vontade dEle, por necessidade de nosso espírito. Sim. Sim. É a necessidade do nosso espírito. Não é a necessidade da nossa existência. Nós somos espírito. A gente consegue absorver. Sim. Ele sabe como que a gente vai. Sabe? Então vejam bem. Na segunda carta de João, versículo 9 a 11, não é o Evangelho, é a segunda carta. Nós temos o Evangelho de João, 3 cartas de João e o último livro, que é o Apocalipse. Nessa segunda carta de João, o versículo 9 a 11, nós vamos pedir licença para ler. Olha o que João Evangelista coloca. Segunda carta. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Ele diz assim: todo aquele
que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, eu estou colocando Deus e o Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Numa palavra que nós poderíamos colocar como sinônimo, é algo em que a pessoa, sem estar no sentido da sexualidade, do sexo, é aquela pessoa que se prostitui em relação a algo que é bom para ela, mas que ela não dimensiona de uma forma que possa engrandecê-la. É ela zombar, é ela escarnecer, é ela fazer chacota. É algo que ela vai levar como brincadeira e não com seriedade. Então, prevaricar é você receber um ensinamento, você necessita trabalhar esse ensinamento dentro de si e você o leva na brincadeira. E aí você entra, de acordo com várias traduções, essa é a tradução. Se você chegar em casa e ler uma tradução, tem uma outra colocação. A pessoa, então, ao levar na brincadeira, ela vai sofrer as consequências. Então, vou te dar um detalhe, para ficar claro. Parábola do filho pródigo. Haviam 2 filhos. Um pede a sua parte na herança. O pai lhe concede. Ele pegou esse bem, o que ele fez? Ele prevaricou. Ele se prostituiu. Não no sentido de relacionar a prostituição com o sexo. Não tem nada a ver. Mas de nós não fazermos aquilo que é correto, aquilo que é certo. É o mau uso, é a má administração. Então, nós, em muitas situações, estamos zombando, escarnecendo, prevaricando dessa doutrina trazida ao mundo e revelada por Jesus através dos seus emissários. Quem revela Deus na humanidade é o Cristo, não é os homens. Os homens são apenas instrumentos do plano superior. E aí é preciso entender hoje, com a proposta espírita, que não receber em casa não é no sentido de alguém chegar e bater na sua porta, olha, não, você não vai receber, não. Não. Nós estamos falando agora de uma casa que não é a casa física, é a casa mental, é a casa do sentimento. O que João Evangelista está nos trazendo? De não recebermos na nossa intimidade aquilo que não é condizente com a proposta do Cristo. Porque se nós recebermos, nós estamos dando guarida àquilo que é mal. Aí... Não, pode colocar, pode ficar à vontade. Interessante você falar isso, porque até um familiar, né, que segue a doutrina espírita também, em determinado momento chegou para mim e falou assim, você perdeu seu pai morreu, falou dessa forma, mas você tem que dar um jeito de lidar e tal. No momento, eu não respondi, porque quase que deixei entrar na minha casa, igual você falou. Mas na hora eu reafirmei para mim, e num momento oportuno eu vou falar
pai é meu pai físico, né, que me criou e tal. E eu acredito que meu pai vive. Meu pai agora vive mais do que nós, né, porque aqui nós vivemos na ilusão. E se eu acreditar que o meu pai morreu, eu estou acreditando que Jesus morreu. Sim. Eu estou acreditando que Deus está morto. Então, eu acho muito interessante eu colocar isso aqui, porque, só para tentar completar, porque igual quando você falou de espinhos, Naquele momento é como se tivesse cravado um espinho dentro de você. e quando falam para mim, você está pensando que a vida é um mar de rosas, aí nesse momento eu só pensei, né, eu não falei, mas eu acredito que a vida é um mar de rosas, sim, cheio de espinhos. Né, que a gente tem que agradecer a Deus, porque podia ser só espinho. Olha, para que a rosa dê o broto e exala seu perfume, ela atravessa o caule e o caule tem espinho. Ou não tem? Então, num planeta de provas e expiações, a natureza nos ensina. E é muito importante essa sua fala, porque isso demonstra que algo simples. Um familiar, um parente chegou e fez um comentário. E aí entra duas situações. Como ele vai receber esse comentário e como o outro transmitirá. Então, na comunicação, nós temos isso. A linguagem, o emissor, o receptor. Qual é a linguagem? De que forma ele está trabalhando e dimensionando essa linguagem? Como ele está emitindo essa linguagem? Como que você está recebendo essa linguagem? Entendendo naquela colocação, cada um sendo individualidade. E aí é preciso compreender que o outro, às vezes, traz uma dificuldade que é íntima dele e joga para fora. Agora, se nós estamos em ressonância, nós o recebemos em casa. Mas se eu não quiser receber em minha casa, eu fico tranquilo. E no momento certo, na hora certa, nós podemos conversar e dialogar. Com a ajuda da espiritualidade. Com a ajuda da espiritualidade. É difícil? Claro que é, gente. É algo complicado. É por isso que João Evangelista está trazendo essa colocação. Por quê? Porque vamos lá lembrar o que a espiritualidade nos fala. No item 4 da obra Céu e Inferno. Quando Jesus pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino, que não é deste mundo, e dizer aos homens, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí complicou. Complicou ou não complicou? Aí ele vai dizer mais. Está lá em João 13, 34. No versículo 35 ele vai dizer, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí, lá em Mateus, no versículo 13, no capítulo 13, do versículo 51, 52, vai dizer assim, compreendestes estas coisas? Apenas para dar uma ideia, no capítulo 13 de Mateus nós temos 7 parábolas. No final da última parábola narrada por Jesus, ele diz àqueles que o ouviam, compreendestes isto? E todos disseram, sim! Olha que coisa interessante. Então, quando fala de amor, mexe conosco. Por quê? Olha, o testemunho do nosso irmão. E assim, se nós fôssemos enumerar todas as situações pelas quais nós passamos, gente, com toda sinceridade, nós viveríamos sozinhos, não viveríamos? Ou então falaríamos assim, eu cuido de 10 cachorrinhos, mas de um ser humano eu não cuido não. Não, lá em casa tenho 30 gatos, 40 cachorros. Mas se colocar um ser... Não é assim? Agora, o que está acontecendo? Os animais são importantes? São.
fazem parte do nosso processo e, conforme diz a música, ser para eles quanto Deus é para ti, porque os animais veem em nós Deus, nós somos Deus para os animais. E a espiritualidade nos ensina a sermos para eles o que Deus é para nós, porque estamos num processo de encaminhamento e ajudando-os a desenvolver aquele princípio inteligente. Mas eu não posso, de forma alguma, menosprezar ou desprezar outro ser humano, porque da mesma forma que Deus cuida de mim, cuida do outro. Aí vamos imaginar, apenas para ter uma ideia, que está lá, vamos pegar um casal, não vou pegar ninguém não, vamos pegar um casal aqui. Um casal. 2 seres. Pode ser homem e mulher? Pode. Pode ser homem e homem? Pode. Pode ser mulher e mulher? Pode. 2 seres. No Livro dos Espíritos, Kardec relaciona as relações entre os seres. Espírito. Aí está lá. Esses 2 seres. Espíritos. Como casal. Olha, o mundo está regenerando. Estamos avançando. Mas nós precisamos da colaboração dos 2, ou das 2, ou do casal. Se for um casal, poderá nascer por via dos mesmos. Se não for de sexo do mesmo sexo, vocês poderão adotar. Não é assim que funciona? Ótimo. Mas, ao adotar, saibam, a responsabilidade é sua, porque vocês estão comprometendo o plano espiritual. Nós estamos precisando reencarnar um espírito na Terra e receber amor, mas tem um detalhe. Desde o seu desenvolvimento no feto, até o nascimento, e até o seu desenvolvimento, não vai ser fácil. Porque a cruz que ambos carregarão será muito pesada. Estou desenhando uma cruz aqui mais ou menos, tá, gente? Para identificar que essa cruz será pesada. Porque esse espírito precisa de amor. Poderão dar? É claro. Deixa comigo. Você, deixa comigo. Firme. Traz o nosso irmão. Aí eles trazem uma personalidade que teve o nome de Hitler. Vai ser seu filho. E você vai amá-lo. E dar a ele amor. Alguém se candidata? Porque atrás dele vem um campo magnético intenso e lei de causa e efeito. Precisarão estar equilibrados na doutrina do Cristo e não receber em vossa casa aqueles que não obram com o Cristo. Estamos preparados? Amai-vos uns aos outros. E aí nós entendemos o quanto que é importante a mensagem de Jesus em nossas existências. Pai. Assim como Hitler, tantos outros. Eu peguei apenas o nosso irmão, porque eu não sei onde ele se encontra. Mas ele é filho de Deus. Teve pai, teve mãe, teve irmãos, teve N existências no plano físico. Depois desta personalidade, não sei. Existem muitos comentários a respeito, mas nós não podemos afirmar. Mas o certo é que alguém vai ter que receber como filho. Porque o progresso existe.
e a evolução dos seres. Estamos preparados? É a pergunta que cada um vai responder ao chegar em casa ou avaliar durante a semana ou durante os dias que correrem. Porque o nosso tempo se esgotou. Só tem uma coisinha aqui. Esses geridores, eles não são só selecionados. Né? O Hitler vai vir para alguém que merece o Hitler. E também pela sua evolução, Sim. tem a sua história que você vê. Isso. Mas aqui, considerando que vai ser uma situação bastante complicada, ele vai ter que reencarnar ou encarnar, onde os pais terão que ter uma doutrina severa, do ponto de vista do entendimento em Deus, e um detalhe, a importância da etnia. Ele virá na pele negra. Ó, de um casal judeu. De um casal judeu, diga de passar. Então, olha, a espiritualidade ela vai dimensionando. Primeiro vai dar a acolhida, o berço, para ele se sentir bem. Depois virão os testes. Mas o nosso tempo acabou. Né? O nosso tempo. O para casa é Evangelho segundo os Espíritos, capítulo 27. Tá vendo? Está lembrando do para casa. O para casa é esse. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Um capítulo maravilhoso. Ó, gente, então vamos terminar por aqui. Aqueles que depois quiserem rever o estudo, ou os estudos da casa, nós temos essa facilidade da tecnologia, o progresso, né? O progresso, né, Cássio? Isso. Deixa eu ver se eu liguei aqui. Liguei, né, Cássio? Tem que apertar o USB, né, Cássio? Espera que eu não estou enxergando de perto. De perto eu não enxergo, de longe eu enxergo uma maravilha. Pronto. Aí. Então nós vamos fechar com a nossa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo a Ele que nos fortaleça cada vez mais para caminharmos com segurança, com serenidade, com equilíbrio diante da vida, apresentando-nos nas situações que chegam até a nós, de uma forma ponderada, discernindo aquilo que é bom daquilo que não é tão bom. E compreendendo com o Cristo que o Pai, que vela por todos nós, sabe o que nos é necessário. Por isso, Senhor, neste momento, agradecendo todas as bênçãos que temos recebido, apenas te rogamos que a vossa paz envolva-nos e que possamos conservá-la em nós, não somente neste dia, como toda a semana, mês, ano e décadas, para que cada vez mais possamos nos vincularmos a Ti e um dia podermos dizer, sermos seus discípulos, por termos aprendido contigo o amor em sua essencialidade. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja.